Shalom a todos os telis, Gemar Hatimah Tová, que você seja inscrito no livro da vida. Essa é a mensagem passada pelos antigos cabalistas para referir-se ao livro que foi entregue ao profeta Jeremias. Esse livro destaca os princípios do que deveria reger o seu trabalho no antigo Israel. Hoje nós vamos observar o verbo no seu estado imperfeito. Na aula anterior nós vimos o verbo no estado perfeito da ação, o estado da ação concluída, já feita. Hoje nós vamos observar como que o Vav consecutivo, o Vav Iktol, melhor dizendo, pode transformar uma ação de um verbo no imperfeito para o seu estado progressivo, ação continuada, ação não acabada. E o que isso tem a ver com Gênesis capítulo 2, versículo 2, onde o verbo está no estado imperfeito? E a maioria das traduções traduzem esse texto como se o verbo estivesse concluído, a ação estivesse acabada. Nós vamos observar o grande erro que foi cometido nas traduções e o grande erro que se seguiu disso aí no aspecto doutrinário, no aspecto de crença, no aspecto da expectativa de algo que não é necessariamente a realidade. Nós vamos observar como que o hebraico pode nos iluminar sobre isso e como que ele foi a língua, o veículo, para transmitir a linguagem dos ramos, que são os princípios que vão ser encontrados na Cabala. Através do estudo do hebraico, nós vamos começar a entender melhor a Cabala de uma forma muito mais ampla. E é isso que nós vamos fazer nesse curso de hebraico. A parte 2, da aula 25, vai vir na terça-feira que vem. E essa vai ser a introdução filosófica ao problema do Vav Iktol. Tá bom? Shalom para vocês e vamos na sequência da nossa aula 25, parte 1. Sufixos pronominais no imperfeito Vav Iktol. Os verbos hebraicos indicativos de ação contínua ou progressiva. Nosso texto escolhido nesta aula 25, parte 1 de O Hebraico para Cabalistas, é Devarim 37. Nesta aula 25, parte 1, trataremos sobre a introdução ao princípio de ação contínua ou progressiva. Essa descoberta irá produzir um impacto definitivo sobre muitas das nossas crenças populares sobre diversos aspectos bíblicos. Os verbos no hebraico possuem dois tempos principais, o perfeito e o imperfeito. O perfeito indica a ação completada. O tempo imperfeito indica a ação incompleta ou contínua, ou ação em progresso. No livro de Gênesis 2:2, por exemplo, no hebraico, é um verbo no perfeito, mostrando que a ação de criar os céus e a terra fora completada. Já em Gênesis 2:2, passou a descansar, deve ser a tradução correta, pois o verbo hebraico está no estado imperfeito, indicando ação incompleta ou contínua, ou ação em progresso. Vejamos o entendimento dessa passagem no primeiro século da nossa Era Comum. Na maioria das traduções bíblicas, esse aspecto é completamente ignorado, mesmo havendo outros indícios de ação em progresso. Vejamos quais são eles. Descobriremos como uma exegese do texto bíblico, sem doutrinação, pode nos levar a grandes descobertas. Preparem-se, pois muito ainda há de ser revelado sobre a verdadeira origem dos princípios exibidos na Cabala. Princípios estes, defendidos por cientistas em suas teorias no século XX. Nesta aula 25, parte 1, começaremos a lançar as bases para uma leitura crítica do texto sem a intervenção de dogmas religiosos. Estão prontos? Vejamos como esse estudo nos revelará mistérios no texto sagrado. Mazel Tovi. Assim então, telis, bem-vindos à aula 25, parte 1, sufixos pronominais para o imperfeito Iktol. Qual a importância disso? Nós vamos ver que esse termo técnico-linguístico, esse termo gramatical, na verdade está revelando algo muito profundo da Taná, e nós vamos observar hoje o que o Vav pode fazer com o verbo no imperfeito na forma Iktol, né? A forma contínua, a forma que é progressiva, frequentativa, é isso que o hebraico vai mostrar para nós. Isso quer dizer especialmente com respeito ao sétimo dia da criação, que é o último dia da criação, que não recebe foi tarde e foi manhã, o sétimo dia.
Isso vai até o sexto, do primeiro ao sexto, mas não no sétimo. O que significa isso? Significa que as portas estão abertas para a chakra superior. O caminho de volta para o paraíso está dentro de nós e essa chakra está aberta. E não poderia ser concluída a ação, porque senão teria terminado esse objetivo, teria sido concluído já. Esse é o princípio, para vocês terem uma ideia, que gerou a ideia, o conceito de salvação. O conceito de que a salvação ainda está aberta para todos. Por quê? Porque o Shabat não foi concluído. O Shabat agora está nas nossas mãos. Cabe a nós entrarmos no descanso de Deus, e é isso que a Taná irá nos mostrar nessa aula de hoje. Vamos observar. Nós temos aqui a língua divina, nós temos aqui os bianins, como vocês sabem, que vamos analisar tudo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os sufixos pronominais no imperfeito, o vav e ktol, a ação progressiva. Quando o vav entra no verbo, que está no imperfeito, ele diz que aquela ação está sendo continuada, aquela ação não foi concluída, não houve o estado perfeito, construiu, fez, né? Formou, não. Está formando, passou a formar. Esse é o significado que a Taná está dizendo lá. Então, os verbos indicativos de ação contínua ou progressiva, mais conhecidos pela função da letra Vav, que na gemátria significa 6, refere-se ao quê? Aos 6 dias, ao ciclo de 6 dias. Ou seja, ela está dizendo que essa é uma ação continuada, cíclica, não concluiu, não terminou. Está em nossas mãos entrarmos no descanso de Deus, e é isso que nós vamos observar lá. O sábado não é um dia semanal para ser guardado cegamente, ele é símbolo de algo maior. Ele é símbolo da nossa chakra maior, né, a Keter, que há de se abrir e há de então revelar o universo maior para nós. Ou seja, nós passamos pelo portal final, que é o Shabat. Esse é o símbolo. E essa ação do Vav é chamado na gramática, é chamado na linguística hebraica de Vav consecutivo. Ou seja, o Vav vai dar uma consecução a esse verbo de acordo com aquele que entenda o que essa linguagem quer dizer. Vamos observar, nesta aula 25, parte 1, nós vamos tratar sobre a introdução ao princípio da ação contínua, progressiva, frequentativa. Essa descoberta irá produzir o quê? Um impacto definitivo sobre crenças populares. Por quê? Porque as traduções dizem e Deus descansou das suas obras. Descansou, o verbo está no perfeito, a ação foi concluída. Mas será que é isso que a Taná está indicando? É isso que nós vamos observar agora. E nós vamos entender o valor que tem essa função do Vav em modificar o verbo, atribuindo a ele um ciclo progressivo, uma ação continuada, frequentativa, como se diz, né? Em termos linguísticos. Isso vai com certeza impactar a nossa forma de ver, né, a ideia do sábado. Estamos ainda no 7º dia da criação ou ele já foi concluído? Essa é a pergunta que nós iremos fazer consequentemente. Vamos lá. O pretérito perfeito, né, nós sabemos, indica uma ação que foi concluída no passado. Exemplo, eu estudei, eu vendi, eu parti. O pretérito imperfeito, por outro lado, que são os dois tempos básicos do verbo hebraico, indica uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi totalmente concluída. Isso é que eu quero que vocês pensem. Eu estudava. Você não terminou a ação. Então isso quer dizer o quê? Que a ação vai te acompanhar para o resto da vida. Ela é contínua, ela é progressiva. Aquilo vai te perseguir. Ou seja, o hebraico está nos ensinando algo muito importante. Aquilo que você começa e não conclui, vai te perseguir para o resto da vida. Porque você vai se lembrar, eu não terminei isso aqui. Eu dei atenção a isso aqui, isso foi julgado como merecedor da minha intenção, da minha atenção, e eu não concluí isso aqui. Então isso vai te dar um sinal de frustração, um sinal de não estar completo em você mesmo. Essa é a ideia básica do que o Vav Iktor está tentando passar para nós quando o verbo está no imperfeito. Eu estudava, eu vendia, eu partia, sim, mas não partiu. Né? Não concluiu a ação, não finalizou o projeto. Se você estudava, né, significa que não estudou. Ou seja, a ação falhou no seu objetivo final, que é a conclusão. E é justamente isso que acontece na Taná, capítulo 2, versículo 2. No hebraico se diz, nós vamos observar o verbo em hebraico, vamos ler o texto, e nós vamos observar que a ação não foi concluída. O Shabat passou a ser
a existir. Deus passou a descansar, que é diferente de descansou. Descansou, as portas já se fecharam, a ação já foi concluída. Não é isso que o texto está dizendo. Vamos observar? A letra Vav, ela possui, como vocês sabem, a tenda do beduíno. Ó. A letra Vav representa a ligação entre a terra e os céus. Que significa o quê? A quebra do tempo e do espaço. O Vav é a letra que indica a ruptura, ou a junção, melhor dizendo. Não a ruptura em si, mas a junção, né, dos céus com a terra, violando o tempo e o espaço. Ou seja, é uma ação que está em tuas mãos. Não é mais uma ação que está nas mãos de alguém. Esse é o aspecto mais subjetivo do que a Taná poderia nos ensinar, e também tem a ver com a questão do livre-arbítrio. Ou seja, você agora escolhe entrar no descanso. Então vamos ver como é que o apóstolo Paulo faz referência lá no primeiro século, em Hebreus 4, de 4 a 7. Ele diz exatamente isso. Embora a tradução de Hebreus em português, a João Ferreira de Almeida, tenha traduzido como descansou, não é isso que Paulo está dizendo. Vocês vão observar que ele está falando exatamente do princípio do verbo imperfeito. Ele está interpretando dessa forma, do Vav Iktol. Então, os verbos no hebraico possuem dois tempos principais, como eu disse a vocês, o perfeito e o imperfeito. O perfeito indica a ação que foi completada, o imperfeito indica a ação incompleta ou contínua, ou ação em progresso. Ou seja, a ação ainda está em voga, ainda está flutuando no espaço. Né? Então é isso que nós temos que entender. Bom, segundo o Benjamin Noonan, né, que produziu a obra Advances in the Study of Biblical Hebrew and Aramaic, página 32, ele nos diz uma coisa muito importante sobre a linguística, o papel que a linguística, que é isso que nós vamos fazer nesse curso de hebraico. Nós vamos entrar na linguística, nós vamos conhecer as teorias linguísticas, nós vamos conhecer a lexicologia, a lexicografia, nós vamos conhecer tudo isso, né? Ferdinand de Saussure, nós vamos conhecer tudo isso aí, porque nós temos que conhecer os princípios que regem o estudo linguístico da Cabala, a abordagem mais profunda do texto. Porque é justamente desse mergulho em águas profundas no hebraico é que nós vamos solidificar os nossos ossos, os nossos músculos, para entender o que a Cabala está dizendo. O que a Cabala está falando foi compreendida por aqueles homens que tiveram a mesma experiência, mergulharam na língua hebraica de forma irrestrita e conseguiram tirar de lá os seus princípios mais valiosos. Assim como fizeram os cientistas do século XVIII, Isaac Newton, Leibniz e outros mais. Né? Então, nós estamos estudando a Taná do ponto de vista científico, nós temos que entender isso, não do ponto de vista dogmático, religioso, literalista, considerando as coisas de forma literal. Não, nós estamos estudando os princípios da Cabala. Nessa obra, na página 32, o Benjamin Noonan, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele nos diz o seguinte, eu vou ler em inglês e vou traduzir para vocês. Linguistics can be defined as the scientific study of language, and a linguist is someone who studies linguistics. Bem consequente, né? Página 32. A linguística pode ser definida como um estudo científico da língua. O linguista é alguém que estuda a linguística. Então, é consequência, né? Então, é um parônimo, né? A linguística se origina do linguista, né? O linguista é aquele que tomou a ação, aquele que tomou para si o intuito de observar essa língua sagrada da sua forma mais profunda, mais objetiva, né? E mais subjetiva também, porque são os dois aspectos que nós vamos analisar, e para entender de fato onde estão os princípios que regem o que diz a Cabala. Nós vamos encontrar dentro do hebraico. No livro de Bereshit, Gênesis capítulo 1, versículo 1, por exemplo, que eu queria falar para vocês é o seguinte: no hebraico, o verbo que ocorre lá está no estado perfeito, mostrando que a ação de criar, que na verdade não é criar, é formar. A matéria já existia, ela recebeu forma. É isso que o texto de Gênesis está dizendo. Ele não diz que criou do zero, ele diz que passou a formar. Né? Os céus e a terra foram completados. O verbo é bará. Né? Bará, Bereshit bara Elohim, né? Et hashamai ve et haaretz. Então, bará significa formou. Deu forma a uma matéria que já existia. Ele deu objetivo, ele deu propósito, ele deu uma sincronia, uma harmonia. Ele criou o cosmos, como diziam os gregos. Né? Da onde vem a nossa palavra, o nosso conceito cosmologia, ou cosméticos, né? Algo belo, algo harmonioso. Então aqui no texto diz que ele deu forma, bará.
Não criou do zero, como diz na tradução. Não. Ele deu a forma ao universo. Então, esse verbo está na sua forma hebraica perfeita. Ele quer dizer que a ação foi concluída. Ele formou. A forma já foi dada. Não é a mesma coisa que acontece na sequência. O verbo no imperfeito, ao contrário do perfeito, ele se torna uma ação contínua pelo poder do vav. E nós vamos observar que no texto de Gênesis 2:2, inicia com o vav. E ali o vav não está sendo usado como uma preposição, né, apenas, ou uma conjunção, né, mas ele está sendo usado para indicar a ação contínua do verbo. Tá? Então, o hebraísta James Washington Watts, ele disse uma coisa, né, ele disse uma coisa interessante. Se o contexto indicar um único ato ou estado, o sentido é progressivo. Retrata-se a ação como no processo de desenvolvimento. Em tal caso, a ideia primária do verbo em inglês ou em português não é suficiente para transmitir o pleno sentido. Olha o que ele diz. O acréscimo de um auxiliar, tal como passar a, ou de um advérbio, tal como gradualmente, é preciso, caso o tradutor ache necessário salientar o pleno sentido daquilo que está sendo traduzido. Então foi essa falta de cuidado, essa falta de critério que norteou o trabalho das traduções. Eles não tiveram esse cuidado que nós estamos observando aqui agora. E, portanto, eles deram uma ideia que não existia. Uma ideia que não reflete a realidade. E Deus descansou no sétimo dia. Não. Ele não poderia ter descansado porque, primeiro, o sétimo dia não teve nem início nem fim, como diz lá o texto, né? Não houve nem tarde, nem houve manhã, assim como os outros 6 dias. É o único dia que não se menciona isso. Então, observe que existe uma mensagem aí. E o vav está entrando exatamente no texto de Gênesis 2:2 para mostrar esse nuance diferenciado do hebraico, que vai nos dar uma ideia absolutamente conectada com o que diz Hebreus 4 e 7. Isso mostra que Paulo, que lia em hebraico, estava interpretando o Shabat como sendo um processo contínuo. Ele vai citar que o descanso que Josué ofereceu não é suficiente. Por quê? Porque não acabou ali, ele continua. Aí ele fala assim, ele não teria falado de novo em outra época, na época de Davi, depois na frente. Então ele conclui dizendo, ainda resta um dia de descanso. Ou seja, o dia de descanso, o Shabat, que representa a abertura da chakra maior, a nossa chakra Keter, a coroa, vai ainda estar disponível para nós, a cada um de nós, a qualquer momento. Essa porta não foi fechada. Esse Zizmun, como se diz lá, Tzitzum, lá na Cabala, essa linha que representa também a circuncisão, a linha divisória, ó, que é bem tênue, é bem fina, ela está ainda lá, nos esperando para rompê-la e passá-la para o outro lado. Não é? Então observem que existe sim um retorno, existe uma volta. Né? Assim como se você observa como o espermatozoide, né, quebrando o óvulo, né, para poder entrar. Existe uma camada tênue que nos permite retornar à vida verdadeira. Isso tudo é uma alegoria, isso tudo é um simbolismo. E Ataná está expressando isso de uma forma absolutamente magistral. Vamos observar na sequência. Então, a palavra em Gênesis capítulo 2, versículo 2, é Ishbot, Ishbot. Mas observe que ele coloca o Vav no início. Va-Ishbot, Va-Ishbot. E aqui também, ó, Va-Yekol, Va-Yerkol, ó. E tudo que Elohim havia feito naquele dia, né, até o sexto dia, toda a sua obra que havia feito, né, ele Va-Ishbot, descansou? Não. Esse verbo está no imperfeito. Isso significa que esse vav aqui, que está no início também da sentença, está indicando que esse verbo está na ação contínua, progressiva, frequentativa. A melhor tradução desse verbo aqui seria e passou a descansar. Ó, naquele dia, no sexto dia em que havia criado toda a sua obra que havia feito. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Va-Ishbot não é traduzido de forma correta nas traduções, como sendo o verbo no estado perfeito. Descansou. Não. Se ele descansou, então acabou. A obra foi concluída. Segue-se naturalmente que não tem mais volta. Já foi feito. Assim como foi no capítulo 1, versículo 1, o verbo bará. Já formou, já não tem mais o que formar, já está tudo feito. Veja que Provérbios fala tudo que Deus
formou, é perfeito, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Ou seja, a obra foi concluída. Agora existe uma outra obra que esse verbo, vaishbot, está indicando que precisa ser concluída. É o quê? É o símbolo da salvação do homem. É o símbolo da ascensão espiritual de cada um de nós. O portão está aberto. Nós é que temos que tomar a ação agora. É uma ação progressiva. Nós estamos ainda no 7º dia. O 7º dia está aberto para nós. Aqueles dias não eram dias de 24 horas, eram dias de milhares de anos. 7 dias, né? E vezes 7 vai dar 49, que era justamente no 50º ano, no ano 50, que Moshe celebrava o jubileu, a libertação. Por que a libertação? Porque é justamente ao entendermos o símbolo do Shabat, que é uma ação contínua, que é uma porta que está aberta, é que nós vamos perceber que a porta está nos esperando. Significa que nós podemos abrir a nossa porta, a nossa chácara maior, né? Então você observe que daí vem a ideia da salvação, que está estendida a todos. Olha só, não foi de graça que veio essa ideia. Então o verbo na sua forma pura é ishbot, ó, mas com o vav na frente, que inicia a sentença, ele está indicando aqui que ele está na ação vav iktol, no imperfeito, ou seja, a ação progressiva. Ó, e ele passou a descansar das suas obras que havia feito. É isso que diz o verbo. É isso que nos diz o texto. Então, passou a descansar deve ser a tradução correta, pois o verbo hebraico está no estado imperfeito, indicando a ação incompleta ou contínua, ou a ação em progresso. Vejamos o entendimento dessa passagem lá no 1º século. Porque o verbo hebraico vaishbot é um verbo no imperfeito, indicando que a ação descrita no texto é incompleta ou contínua, ou a ação em progresso. O que significa isso? O que isso modifica? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Isso modifica toda a nossa ideia do relato da criação. Significa que ainda estamos no sábado, ainda estamos no 7º dia. Esse 7º dia não é de 24 horas. Esse 7º dia é de milhares de anos. Né? Então significa que nós ainda estamos com as portas abertas. Ainda está aberto o portão, ainda está aberto o convite. Na maioria das traduções bíblicas, esse aspecto é completamente ignorado. Mesmo havendo outros indícios da ação em progresso, vejamos quais são os outros indícios que apontam na mesma direção do vav consecutivo, do vav progressivo. Por exemplo, no capítulo 1 nós vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, segundo a tradução Almeida, indicando que a ação foi o quê? Concluída. Mas o que de fato mostra o texto hebraico? As evidências estão aqui, 5 evidências, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Em todos os 6 dias da criação se menciona ao final, e foi tarde, foi manhã o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e etc. A expressão hebraica é a seguinte: Vayhi erev, vayhi voker, yom echad. Vayhi erev, vayhi voker, yom sheni. Vayhi erev, vayhi voker, yom shelishi. Reveri, e aí vai. Hamishi, e finalmente Shishi, o 6º dia. Então, no 7º não se diz isso. Se você lê lá na Taná, lê na tradução e lê no texto em hebraico, você não vai ver essa expressão Vayhi erev, vayhi voker, o 7º dia. Não houve isso. Então, aqui está a transliteração Vayhi erev, vayhi voker, né? Yom echad. O último dia que não recebe essa observação é justamente o 7º dia, o Shabat, mostrando o quê? A ação contínua, mostrando que existe algo, o processo de descanso, né? Vaishbot está se referindo a algo contínuo, algo que continuou, não parou. Nós ainda podemos entrar nesse bonde, vamos dizer assim, na expressão comum, né? Nós ainda podemos entrar nesse carro divino, nessa merkava. Nós ainda estamos com os portões abertos para entrar no descanso de Deus. Né? E observe que essa palavra significa literalmente alguém sentado, em posição de meditação. É isso que esse verbo em hebraico realmente aponta. O verbo vayishbot, né, está no estado imperfeito, indicando a ação progressiva, segunda evidência. Terceiro, a melhor tradução seria passou a repousar. Quarto, isso mostra que no hebraico, uma ação ocorrida no passado pode ser indicada por verbos no imperfeito, se tal ação é considerada incompleta, ao passo que uma ação ocorrer no futuro pode ser indicada por verbos no perfeito, se tal ação é considerada completa. Nós vamos ver isso no profeta Isaías. Exemplo gratia, as profecias. Finalmente,
O entendimento desse aspecto íntimo da língua hebraica, chamado de Vav Iktol, é claramente a razão de Paulo, em sua epístola aos Hebreus, nos dizer o seguinte. Vamos observar como que Paulo, no primeiro século, que lia em hebraico, entendeu essa passagem. Vamos lá. Ele diz o seguinte, Hebreus 4, versículo 4, 7, ele fala: pois ele falou em certo lugar do sétimo dia sobre esse dia sétimo, e Deus descansou. Aqui é a tradução, viu, gente? Aqui não é o texto em original. O sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar, novamente, se entrarem no meu descanso, novamente. Vendo, pois, que resta que alguns devem entrar nele, e aqueles que foi pregado pela primeira vez não entraram por desobediência. Mais uma vez ele disse em Davi, depois de Josué, até hoje, depois de tanto tempo, como se diz, até hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então isso quer dizer o quê? Que esse dia, sétimo dia, esse descanso divino, estava aberto nos dias de Josué, nos dias de Moisés, de Moshe, estava aberto no dia de Davi, estava aberto nos dias do primeiro século de Paulo, está aberto até hoje. Isso quer dizer que o caminho de retorno não foi fechado, a porta de final não foi fechada. Nós temos que vencer a sétima esfera, que é Shabbatai, que é o planeta Saturno, que é a representação da nossa Keter maior. A Keter que tem a cor como negro, a cor da frieza, a cor do logos divino, da razão divina. As paixões, né, e as volúpias e os sentimentos inferiores deixam de existir. E o hexagrama, que é um círculo que aponta para cima, outro triângulo que aponta para cima, outro triângulo que aponta para baixo, que é o símbolo, né, que está no planeta Saturno, como eu já mostrei nas aulas aí do Lindu HaKabalah. Esse símbolo representa as chakras inferiores, as sefirotes inferiores e as sefirotes superiores. As sefirotes superiores têm que governar, têm que ser acesas do plexo solar para cima, o triângulo maior, a Rokma Binah e a Keter, para que as inferiores possam ser então confluídas, juntadas à força superior, e nós entremos então no descanso divino. Essa é a verdadeira representação do Shabat, a verdadeira representação simbólica que Paulo está interpretando na carta aos Hebreus. Observe que ele usa a palavra alegoria. Nós não poderíamos entender como os judeus no primeiro século entendiam de fato, sem consultar a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Finalmente, no versículo 8, ele conclui: pois se Josué lhes tivesse dado descanso, não teria depois falado de outro dia. Resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. Ou seja, ainda está aberta o descanso, a porta de descanso não concluiu, a ação não foi feita. Vaishbot, em hebraico, quer dizer uma ação em progresso, frequentativa. E é isso que a letra Vav, toda vez que vocês encontrarem com ela no texto, né, a leitura de Deuteronômio 37 vai ficar para a aula na parte 2, na terça-feira, e os exercícios também que nós vamos fazer no Vav Iktol, para que vocês vejam como que um verbo no imperfeito pode estar na ação progressiva, pode estar apontando para algo que ainda precisa de nós tomarmos uma decisão subjetiva, para nos confluirmos àquela ideia. A ideia está em avanço, ela não foi concluída, a ação não foi terminada. Isso é a salvação. E daí que surge a ideia da salvação na Cabala. A ideia de que os portões ainda estão abertos. A ação não foi concluída. Se a ação fosse concluída, significaria que a ação não teria retorno, não teria volta. Assim como no capítulo 1, versículo 1, a Bará significa formou, acabou, já está formado. Não tem mais o que voltar. Não tem mais o que acrescentar, não tem mais o que tirar, como diz o livro de Provérbios. Então, esse é o sentido que a Taná está passando para nós. Através desse estudo do hebraico para cabalistas, nós vamos começar a perceber nuances e detalhes que vão solidificar o nosso entendimento do que a Cabala vai nos dizer mais à frente, porque nós vamos entrar nesse assunto também, na parte de exegese. Nós vamos estudar a Cabala através do hebraico. Nós vamos usar esse conhecimento aqui do hebraico para avançar no nosso conhecimento da Cabala, e nós vamos fazer isso com papos, nós vamos fazer isso com as obras de Aryeh Kaplan e de todos os demais. Nós vamos confluir esses mecanismos de estudo dentro do estudo do hebraico, para que a gente possa ver já nesse momento quanta coisa a Taná, através do hebraico, está revelando para aqueles que têm força, determinação e coragem de encarar esse desafio que é o estudo do hebraico. Então aqui vocês têm no léxico de Strong, o H 7673, se vocês procurarem lá,
vocês vão ver no léxico de Strong a definição de Vaishbot, né? Que na verdade o verbo é Ishbot. E o Vav ali representa a ideia do progressivo. A ideia do verbo, né? Estando no seu estado imperfeito, continuando para toda a frente, para toda a eternidade. Ou seja, continuando em estado progressivo, frequentativo, como também se diz, né? Então tudo isso, gente, aqui está Ishbot, o verbo está no cal, aqui está no imperfeito sequencial, sequential imperfect, ó, va it kol, terceira pessoa, ó, por quê? Está se referindo à terceira pessoa, a Deus, ó, masculino singular. O cal sequencial imperfeito, terceira pessoa masculino singular. Então é uma sequência de eventos, é um evento sequencial, é um evento progressivo, ele não parou. Então as traduções transmitiram uma ideia de que assim como a formação do universo, né, que o cosmos, que já está pronto, já está formado, Bará, né, formou, né, mesmo assim a tradução coloca criou, que não é a mesma coisa, significa fazer tudo do zero, não é isso que diz o texto em hebraico. O texto em hebraico diz que a matéria já existia, ele apenas deu forma, deu objetivo, é o que o verbo Bará quer dizer, e está no estado perfeito, a ação foi concluída. Mas Ishbot, quando recebe o Vav, indica que a ação não foi concluída. A ação está em progresso, a ação está avançando. A vontade de Deus está avançando. E a gente encontra isso em outras partes da Taná, referência exatamente a esse verbo aí, gente. Tá? Então, Gessênios, né? Eles citam uma coisa interessante, como eu disse para vocês, né? O Shabat, que é a raiz desse Ishbot, que vocês estão vendo aqui, ó. É o Shabat, essa é a raiz de 3 no hebraico, e ele diz uma coisa muito interessante, ó. The primary idea appears to be that of sitting down and sit still. A ideia por trás do Shabat, gente, é meditação. Ela é meditativa. Essa é a verdadeira intenção do Shabat. O Shabat está em nossa cabeça, na sétima esfera, representado pela sétima esfera, Saturno, que é a nossa Keter, a nossa coroa. É aqui que vai lançar a sétima esfera, a razão divina. E olha que Gessênios, ele teve a sensibilidade de perceber isso aí. Ó. Ele disse sentar-se, permanecer parado. Quando que você senta e fica parado? Quando você está meditando. Então o texto está se referindo sim à meditação. É por isso que o Aryeh Kaplan lá na frente, como vocês já viram lá nas lives, nós vamos voltar àquele assunto da meditação cabalística com todo o vapor, né, com toda a força, depois que nós adiantarmos nosso curso, para nós entendermos que a meditação é um dos principais métodos de abrir a chakra maior, certo? Então isso aqui que está dizendo o texto é sinal de que a chakra ainda está esperando para ser aberta. É um processo progressivo, contínuo, ó. Então isso é que significa de fato o Shabat verdadeiro. Tá? A Tanakh abunda especialmente nos profetas desse nuance verbal, onde o estado imperfeito indica ação continuada, e por outro lado, um verbo no perfeito é usado para se referir a um evento a ocorrer no futuro. Vejamos, Isaías 21, versículo 9, quando ele está se referindo a Babel, ó, a queda de Babilônia. Isso lá no ano 700 e alguma coisa, a Babilônia caiu 500 e alguma coisa assim por diante, quase 200 anos depois do que Isaías escreveu, né? Olha como que Isaías escreveu aqui, ó, Vaiomer, ó, Nafelá, Bavel. Ó, isso quer dizer o quê? E disse mais, que caiu Babilônia. Ele repetiu 2 vezes, ó, Nafelá, Bavel. Mas esse verbo Nafelá está no estado perfeito. Se a ação não havia sido realizada ainda, se Babilônia ainda não havia caído, por que Isaías usou o verbo no estado perfeito? Nafelá. E repetiu 2 vezes. Aqui está mais uma vez, gente, o código da profecia. A profecia é justamente aquele conhecimento que já está certo. Aquilo vai acontecer. Então aquilo já é referido na Taná com o verbo no estado perfeito. Assim como no caso do Shabat, a ação é indicada pelo verbo no estado imperfeito, indicando a ação progressiva, a ação continuada. Aqui não, a ação já está concluída, ou seja, era tão verdadeiro que já poderia se referir com o verbo no estado perfeito. É isso que Isaías literalmente quis dizer. Agora, por que repetir isso 2 vezes? Nafelá. O valor gemátrico de Nafelá é
165, né? Que vai nos dar aí 12, e 2 vezes repetido dá 24, é o dobro do zodíaco. As 2 direções da análise astrológica de Babilônia, a astrologia mundana cabalística. Segundo o grande especialista Yaakov Cronenberg, em sua obra Jewish Astrology and Cosmic Science, página 96, o antigo método de análise astrológica considerava a leitura a favor e contra o relógio. A leitura que os antigos hebreus faziam seguia o ponteiro dos relógios, do ciclo astrológico, né? Como também seguia contrário ao ponteiro dos relógios. Um sentido indicava o aspecto material, o outro indicava o aspecto espiritual. Então, essa repetição dessas 2 palavras indica o método antigo de astrologia usado pelos profetas. A astrologia cabalística vem dos profetas, gente. Essa é a realidade. Então, uma outra definia a perspectiva espiritual, outra material. Veja que o número 24 é o dobro de 12, que representa exatamente as 2 formas de leitura. Duplicação do zodíaco de 12, a favor e contra o relógio. Observe como que os antigos entendiam as coisas antes de acontecer. Qual seria o verdadeiro descanso sabático, segundo esse princípio, e tomando-se como referência a Epístola aos Hebreus? Essa é a pergunta. Ora, nós sabemos que Paulo lia o hebraico clássico e, portanto, sabia desses nuances. Assim, ele sugere que o verdadeiro descanso é a desistência das obras mortas e o empenho pela verdadeira justiça de Hashem. A lei era apenas um código e deveria ser superada no sentido de se aplicar os seus verdadeiros princípios. Já no texto de Devarim 37, que nós vamos ler na próxima parte 2, porque nós vamos voltar para é o mesmo assunto, só que lá nós vamos agora entrar mais detalhes sobre isso, várias outras referências na Bíblia, e vamos ler esse texto aqui, ó, Deuteronômio 30, versículo 7, que usa o mesmo artifício. Aqui está, ó, o sequencial Vakatal, né? O Vav ocorrendo na frente, ó, Natan, ou seja, conceder. Né? Natan é aquele que dá, o presente, aquela concessão. Ve Natan, começando com o Vav, quer dizer o quê? A ação é continuada. E passará a dar, ou vos dará. É uma ação que continua, ela não morreu no passado. É isso que diz aqui com respeito aos inimigos de Israel. Né? Ele diz que vai continuar a libertar dos seus inimigos. Mas esse Israel é o Israel espiritual. É o Israel não físico, é o Israel maior. É a congregação espiritual, daqueles que já entenderam a Taná, dos abençoados. Não é simplesmente porque uma pessoa nasceu em uma etnia que ele está sendo considerado dessa forma. A linguagem da Cabala é muito mais metafísica do que física. Tá? Então aqui você tem o perfeito sequencial, Vaiktal, representando uma ação contínua. Então, a partir da parte 2, nós vamos ler Deuteronômio 30, versículo 7, vai estar lá na aula 25, né? Já vai estar essa aula agora no Google Drive. Aula 25 vai ter a parte 1, parte 2. Essa é a parte 1, onde nós vamos fazer uma consideração, fizemos, né? Uma consideração preliminar do que é o Vav no estado imperfeito de um verbo e como que um verbo no estado perfeito pode se referir a algo que não aconteceu ainda, que é justamente o espírito da profecia. Aquilo que vai acontecer, não importa o que. Então, na próxima aula 25, parte 2, sufixos pronominais para o imperfeito ictólio. Então aqui nós temos o texto Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então nós vamos começar a entender a Taná da mesma forma que a Cabala está explicando há milênios. Nós vamos entender o código que está inserido, a lei oral que está inserida na Taná, através dessa língua maravilhosa que é o hebraico divino. Shalom para vocês e até a próxima.